Olá pessoal, sejam bem-vindos de novo, aula número 13 do nosso curso completo para a Polícia Civil de São Paulo. Se você chegou aqui agora, existe uma playlist aqui no canal, só clicar no nome do canal, vai lá em cima na playlist e localiza Polícia Civil de São Paulo e pega desde a aula 1 para a gente chegar até aqui. Essa aula, para você assistir a aula 13, tem um pré-requisito que eu passei na aula 12, que tem uma lista de aulas que está aqui no canal que você precisa assistir antes de chegar nessa. Tá tudo anotadinho lá. Eu direciono você para um artigo e você assiste às aulas para a gente chegar aqui com mais tranquilidade. Hoje a gente vai trabalhar o Writer, um pouquinho de Word só em comparação para a gente entender as duas plataformas. Quem tem a apostila, abre aí na sua página, coloca aqui no leitor de PDF 286 e vão para lá. Quem não tem, quiser adquirir, está no site fabianoabreu.com, está lá na página inicial, Polícia Civil de São Paulo. Bom pessoal, primeira consideração. Vocês já perceberam que a banca ela não definiu dessa vez a plataforma específica. Nem Windows, nem Linux, nem Windows 7, 10, deixou genérico, sistemas operacionais. Então a gente teve que estudar o Windows e Linux, porque na Polícia Civil de São Paulo existem as duas plataformas em funcionamento nas delegacias, como a gente já falou. Não é diferente com as plataformas de editores de texto, suítes de escritório, na verdade, aplicativos de escritório. Então a gente vai trabalhar o Word, que já trabalhamos na verdade, e vamos entrar agora com LibreOffice Writer, que é o concorrente, similar na verdade, o código-fonte aberto do Word, que a gente já conhece. Aqui está a grade do edital, da mesma forma para papiloscopista, GETEL, todos esses cargos que estão com o concurso aberto. Vamos trabalhar agora aqui na apostila algumas coisas, fazer algumas questões, para a gente chegar na prova com segurança. Vamos lá então. Aqui, se você tem a apostila, eu recomendo que você volte aqui e dê uma lida lá em cima, dê uma revisão geral, porque como que funciona? Eu passo as aulas completas pelo YouTube. Se você quiser revisar e ter o material de apoio, ele funciona para isso. Você volta lá então, que aqui, ó, vamos dar uma pulada lá, página 153. Nesse iniciozinho aqui, ó, que eu estou falando do Excel e do Calc, eu fiz a introdução sobre suíte de escritório, aplicativos de escritório de forma geral e as diferenças entre eles. Então é interessante a gente olhar isso aqui, ó, essa definição inicial, que para a prova é fundamental que você se situe. A gente vai fazer algumas questões aqui hoje que simplesmente vão cobrar a distinção de um aplicativo de outro, qual que pertence a uma suíte, qual que pertence a outra suíte. É um software proprietário, esse é o Office da Microsoft. É pago, código-fonte fechado. Esse é o suíte Office da Microsoft. Aqui estão os principais aplicativos. É importante que você conheça pelo menos o nome da aplicação para diferenciar então. Esse aqui, ó, dá uma anotada se você não anotou ainda, tem alguma dúvida, nesses principais aqui que é do suíte Office, código-fonte fechado por enquanto. A gente não entrou ainda no LibreOffice, só para a gente fazer um comparativo e ficar mais tranquilo para navegar aqui na apostila e durante a prova, que é o mais importante. Aqui nós temos a sequência Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher e Access, que é para banco de dados. Esses aqui são os principais aplicativos do suíte de escritório da Microsoft. Agora a gente vai entrar no LibreOffice, que é um software livre, grátis, código-fonte aberto. A gente já estudou esses conceitos lá na parte de sistemas operacionais. Esses conceitos aqui estão bem tranquilos. Agora vamos entender, vamos conhecer os aplicativos, os principais, que pertencem a esse suíte. Tem alguém com dúvida aí do que é suíte? É um conjunto, é um pacote de aplicativos. Nesse caso específico, um suíte de escritório. Aqui nós temos o Writer, que é o escritor, se você for traduzir, né, ao pé da letra. O escritor é como se fosse o Word, porém é do LibreOffice Writer. Agora sim nós vamos entrar na matéria que a gente vai estudar hoje. Tem ainda planilha Calc, que a gente viu na aula passada. O de apresentação é o Impress, para desenho é o Draw. Tem o Math, que é para fórmulas. E o de banco de dados é o Base. É bom que você conheça sim, porque, Fabiano, mas vai cair só tá falando edital, editores de texto e planilhas eletrônicas. Mas a gente vai ver que nas provas, para a gente ganhar por eliminação, quanto mais informações básicas a gente tiver, melhor. Isso é informação fácil de assimilar. Você olha a imagem, memoriza aqui com o nome e já entende quais são os aplicativos de um suíte, quais são os aplicativos de outro. Vamos fazer essa questão aqui da ESAF sobre suíte de escritório. Vamos lá. As suítes de escritório oferecem funções de editoração de textos, planilha eletrônica, apresentação, editoração de desenhos e banco de dados.
Um exemplo de suíte de escritório baseado em software livre é o... Então está perguntando suíte de escritório e software livre, só isso. LibreOffice é um suíte de escritório baseado em software livre. Microsoft Office é fechado. Linux Office misturou aí o sistema operacional com o Office, não existe. Ubuntu Office também, Ubuntu é uma distribuição, é uma das distribuições Linux, como a gente viu na aula passada, lá nas aulas passadas, e já foi cobrado em prova também. Tem várias distribuições. E BR Office X, não sei nem ler isso aqui. Tentaram colocar o BR Office que existe e colocou um X na frente. Então, na verdade, questão bem simples, só para a gente esquentar, LibreOffice. Então, essa primeira aqui, gabarito, letra A. A segunda questão, só para esquentar, vou passar a teoria ainda, vamos dar aqui só uma nivelada bacana, mas a gente vai começar a passar a teoria agora. São softwares encontrados em suítes de aplicativos para escritório, exceto, o que eu falei, só de saber que são softwares de escritório já dá para matar uma prova aqui, ó. O Writer, editor de texto, é um software de escritório, é o que a gente vai trabalhar hoje. Excel, planilha eletrônica, já estudamos bastante. Nero, editor de texto? Não, o Nero é um programa para gravar DVD, CD, fazer capa de CD e tudo mais. Não é, então aqui está errado. Gabarito já vai ser letra C. Vamos ver os demais. Calc, planilha eletrônica, é o que compete com o Excel. E o Keynote, apresentação de slides. É sim um apresentador de slides, porém do Macintosh, né, da Apple. Aqui embaixo tem um comentário. Como eu comentei aqui, ó, se surgiu dúvida, seria entre as letras C e E, pois as demais opções nós acabamos de estudar. Letra C é o gabarito e a letra E, Keynote. Está correto. É um aplicativo para criação de apresentação de slides do suíte iWork da Apple. A gente não estuda muito a Apple, essas questões assim, porque não tem tendência a ser cobrado em prova. O Estado ainda não tem condições de comprar um Macintosh de 15 mil reais para a gente trabalhar, né, no Estado. Então, quando menciona assim bem por alto. Como foi o caso dessa aqui, ó, apareceu uma aqui. Então, a gente tem que ter uma noção muito básica disso, não precisa aprofundar nessa questão de outros sistemas operacionais, não. O foco das provas sempre é Linux, Windows, Suite Office, Microsoft Office e LibreOffice, Suite LibreOffice, apenas. Vamos voltar para a página 286 para a gente dar continuidade aqui na apostila. Aqui tem a introdução. Vamos só recapitular. Embora a gente vá falar de LibreOffice hoje, o que é o WordPad? Processador de texto básico nativo do Windows. Já foi cobrado em prova. É o WordPad. Ele é um intermediário ali entre bloco de notas e o Word. Ele está ali no meio ali porque ele tem poucos recursos em relação ao Word, mas tem muitos recursos em relação ao bloco de notas. Ele é nativo do Windows. O bloco de notas está aqui, mais simples. Teve questão na aula passada que a gente resolveu sobre ele. Aqui está a estrutura básica de um documento Word. A gente não vai passar essa parte aqui, porque já foi passado nas aulas anteriores. A gente vai pular, a gente vai direto agora para a parte de LibreOffice. A gente está na página 290, a gente vai agora para a página 333. Então tem muita coisa de Word aqui para baixo. Quem quiser revisar, vale muito a pena antes da prova dar uma lida nisso. Vamos lá então diretamente agora para o LibreOffice Writer. A primeira consideração que eu quero fazer em relação ao LibreOffice é que ele tem a tradicional barra de menus. A gente já falou sobre isso quando a gente estava falando sobre o Calc. Agora no LibreOffice a gente reforça um pouquinho, vamos trabalhar todas as guias hoje, porque dele é mais cobrado do que no Excel e Calc. Quando é Excel e Calc, é mais cobrada a folha de cálculos, a spreadsheet lá que a gente aprendeu, onde tem funções, fórmulas e tal. Agora no Word já costuma ser cobrado a parte gráfica, onde está tal coisa, em qual menu, em qual faixa de opções, em qual guia, grupos e tarefas, quando se trata de Word, e qual menu quando se trata de LibreOffice. Então ele não tem guia, grupo e tarefa, ele tem barra de menu. Está aqui em cima a barra de título e a barra de menu. Aqui embaixo tem as ferramentas e tal. A gente vai explorar isso aqui agora com bastante tranquilidade e depois fazer algumas questões de prova. Eu fiz um print aqui de todas as guias. Eu vou passar de forma rápida. Se você não tem o material, não preocupe. Eu estou fazendo o possível aqui para atender todo mundo. Você dá um pause e tenta anotar, principalmente aqui nesse caso, as teclas de atalho. Olha que eu destaquei aqui em vermelho, dei um print e destaquei em vermelho. O menu, já ia falar guia, né? A guia, grupo e tarefa é do Word. No caso aqui do LibreOffice, é menu, barra de menu. Então está aqui o menu arquivo.
Para abrir um arquivo, Ctrl O, olha aqui o atalho. Salvar, Ctrl S. Salvar como? Ctrl Shift S. Visualizar a impressão, Ctrl Shift O. E imprimir o tradicional Ctrl P. Tem mais algumas funções aqui ó, que são cobradas em concurso. Ela é bem extensa, então dá uma olhada e tenta verificar o que nós temos aqui. Por exemplo, olha, salvar arquivo remoto, salvar como, salvar uma cópia, salvar tudo, exportar como PDF. Você pode, através desse botão, exportar seu arquivo de texto para PDF, mas não consegue através do salvar como, nem salvar. No Word você consegue, das duas formas, tanto por aqui, pelo arquivo, você consegue salvar como PDF, quanto salvar como vai ter opção. A gente vai ver aqui que no LibreOffice não tem como, é só por aqui, ou por um botão também de PDF que tem na barra de menus aqui em cima, uma ferramenta na verdade. Nós vamos explorar ela daqui a pouco. Então percebam o que você tem aqui nessa guia arquivo e dá uma visualizada, dá uma memorizada. Se você não tem material, dá um pause, anota, faz resumo, amanhã você vai e revisa isso, tenta fazer isso antes da prova. Porque eu gosto sempre de compartilhar essa responsabilidade da prova. Muita gente perguntando, Fabiano, eu consigo gabaritar essa prova só com as aulas do YouTube? Cara, se você focar aqui na grade comigo, estudar, revisar, explorar a ferramenta, dá sim, tranquilo. Mas não só com o que eu passo. Eu passei isso aqui, ó, como eu sempre tenho dito, vou falar de novo. A VUNESP, principalmente, ela tende a tangenciar a questão. Um dia ela cobra aqui, ó, salvar tudo. Depois ela cobra aqui, ó, salvar uma cópia. Cobra esse atalho, depois cobra esse. Então não se apegue apenas àquilo que eu corrigi da questão. Você analisa a questão e pensa assim, o que pode ser cobrado ao redor dessa questão aqui? Uma coisa está do lado aqui, outra está do lado de lá. Tenta explorar as ferramentas, fazer bastante questões. São centenas de questões nesse material aqui. Mas na internet você acha? O único problema é você estudar errado. Não procure questões erradas, questões que não estão no edital. Tenta focar na grade. Qual que é a dica? Vai lá na grade, ou alimenta lá, qual que é o aplicativo, o que deve estudar e tenta baixar questões focadas. Esse filtro o professor faz, essa apostila está específica para isso. Mas dá para você pesquisar naturalmente. Vamos lá para o próximo menu editar. Olha a quantidade de teclas de atalho. Ctrl Z desfaz uma ação. Você digitou, errou, não, Ctrl Z desfaz. Isso não tem novidade nenhuma, né? Agora, refazer sim, Ctrl Y. Agora a gente vai mostrar aqui a aplicação. Vamos acionar a bandeirinha do teclado, Windows R. Vamos abrir a janela executar. Olha aqui, o atalho aqui, ó, o comando, na verdade, para a gente abrir o programa. S-Writer. Se você digitar só o Writer por aqui, não vai dar não. Porque esse aqui não é uma busca, na verdade. Ele é um comando que executa o comando certinho, tem que estar escrito correto. A gente aprendeu que para abrir o Calc é o S-Calc e para o Writer vai ser o S-Writer. Dou um Enter aqui, ele vai abrir o Writer agora. Isso que a gente está vendo aqui, a gente vai ver na prática, ao vivo, porém sem os destaques, né? Aqui, ó, LibreOffice Writer, estou com a versão 5, já tem versão nova aí, quem quiser baixar. É grátis, muitos alunos já baixaram. Bom, vamos lá, eu vou aplicar aqui uma formatação qualquer, negrito, Ctrl B. Perceba a primeira diferença. O negrito aqui é Ctrl B, de bold. Lá no Word é Ctrl N mesmo, de negrito. Então muita coisa vocês vão ver que não foi traduzido. A interface sim, ó, arquivo, editar, exibir, está tudo traduzido aqui. Mas os atalhos, muita coisa não foi traduzida. Então a gente vai ver que para selecionar tudo, lá no Word é Ctrl T, aqui é Ctrl A, dá uma olhada. Ctrl T aqui, ó, não funciona. Olha o Ctrl A. Ctrl A já seleciona tudo. A de all, A-L-L, que em inglês é tudo. Então a gente começa a anotar já. Opa, Fabiano falou que no Word é Ctrl T, para selecionar todo o texto. Aqui é Ctrl A. A de amor, Ctrl A. Então já vai anotando de um lado. Se você puder, faça cartõezinhos, esse tipo de prova, que cai duas plataformas, o que você faz? Pega um papel, anota de um lado a característica de um e do outro, característica do outro. Isso é uma técnica de estudo bem antiga. Aí você dá uma olhada, lê, revisando do Word, aí tenta memorizar o que é do outro. Não muita informação, poucas informações. Coloca ali umas 5 teclas de atalho de um lado e as correspondentes da outra aplicação do outro. Aí depois você vira e revisa aqueles cartõezinhos. Ajuda bastante para revisão. Vamos lá então, vimos essa tecla de atalho aqui. Agora refazer, olha aqui, eu Ctrl Z eu desfaço, né? Desfiz, não gostei não. Ah, peraí, não, eu quero refazer. Ctrl Y, eu posso refazer. Agora, como que eu refaço isso no Word?
Mesma coisa, vamos lá. Mesma coisa não. Mesma coisa, né? Selecionei. Ctrl N, mesma coisa o exemplo. Ctrl N agora para negrito. Vou desfazer. Ctrl Z. Última palavra do alfabeto, Z. Desfazer a última ação. Ctrl Z. Agora eu quero refazer. Aqui é fácil, está traduzido. Ctrl R. Refiz. Então, Ctrl Z, desfaz. Refazer no Word. Perceba que a gente está no Word. Ctrl R, eu refiz. Lá no LibreOffice, o Writer, Ctrl Y, como está aqui no nosso material. Ctrl Y. Como que eu abro um novo documento aqui? Ctrl N. Ctrl N no Word, a gente viu que é negrito. Ctrl N no Writer, novo documento. Ctrl X, Ctrl C, Ctrl V, mesma coisa. Ctrl X corta, Ctrl C copia, Ctrl V cola. Esse aqui não mudaram. Não vou passar todos, vou passar alguns aqui específicos, depois você vai anotando aí. Esse aqui eu quero comentar. Localizar, localizar e substituir, ir para a página. Localizar é Ctrl F, mais uma vez, Ctrl Find, de localizar. Vamos lá, quero localizar, Ctrl F. Para a maioria das aplicações é Ctrl F. No Word é Ctrl L, de localizar. Aqui é Ctrl F. Ó, quero localizar aqui a palavra gráficos. Achou para mim aqui gráficos. Ctrl F. Então vai anotando. Ctrl F aqui no Writer. No Word, Ctrl L, de localizar. Agora um detalhe importante. Localizar e substituir. Isso cai muito em prova. A gente vai fazer uma questão hoje sobre isso. Localizar e substituir. Aqui no Writer, vamos fazer um teste aqui agora. Ctrl H. Localizar e substituir. Vamos fazer o seguinte, eu quero localizar a palavra gráfico e substituir pela palavra tabela. Ah, por quê? Não, só é exemplo. Por que exemplo? Só que eu quero essa tabela configurada da seguinte forma. Vou mostrar mais opções aqui. Formato com a fonte Arial Black, itálico negrito, tamanho 16. Desse jeito aqui, ó. Ok. E vou aplicar substituir todos. Todo local que ele achar a palavra gráfico no documento, ele vai substituir por tabela e negrito. Vamos lá. Substituir todos. Vou arrastar aqui, ó. Olha lá. O que aconteceu? Todo local que foi encontrada a palavra gráfico substituiu por tabela. No Word, como que ela funciona? Ctrl U, localizar e substituir. Agora perceba que eu faço um Ctrl U, dá uma olhada aqui. Ctrl U, localizar e substituir. Agora vamos situar, tá pessoal? Estou passando o Writer, o Word. Prestem bastante atenção na janela para não confundir. Eu vou sempre falar aqui, quando eu estou na aplicação, quando eu estou em outra. Mas por que isso? Porque a prova vai te cobrar isso. Você tem que saber se nortear lá na hora. Pode ser que te cobre uma interface ou outra, ou misture as duas. Ctrl U, abriu, localizar e substituir. Mas percebam que tem três guias aqui, ó, três abas, né? Três orelhas, como algumas provas já trouxeram. Orelha, guia, aba. Ele abriu em qual? Ctrl U, substituir. Vou mudar para localizar. Eu vou fechar. Ctrl U de novo. Voltou para substituir. Quando eu aciono F5, ele vai abrir, localizar e substituir a mesma coisa. Porém, com a guia aqui, ó, ir para, com a orelhinha ir para ativada. Para a gente localizar número de página, seção, linha, indicador, comentário. Se o documento for bem estruturado, tiver lá vários indicadores, como a gente tem na apostila, nota de rodapé, você pode selecionar o que você quer procurar e clicar aqui. O atalho é F5. Anotem alguns a mais aqui, eu vou pulando aqui para a gente ganhar tempo, não vou passar todos. Vamos lá, guia exibir. Marquei em vermelho aqui, ó, marcas de formatação, Ctrl F10, aquelas marquinhas que a gente trabalhou muito no Word. Aqui você aciona com a tecla Ctrl F10. Esse tipo de tecla é importante anotar. Guia inserir. Essa aqui sim, Ctrl Enter, quebra de página. Isso aqui cai em concurso direto, repete várias vezes esse comando. É muito cobrado, então isso aqui você tem que saber. Eu quero inserir uma quebra de página, o atalho aqui é Ctrl Enter. E esse aqui aplica-se tanto no Word quanto no LibreOffice. Olha aqui. Ctrl Enter, vou dar um atalho, vou quebrar a página aqui, quebrei. Esse aqui eu estou no LibreOffice Writer. Agora a gente vai para o Word, vou dar um Ctrl Enter aqui também. Quebrei a página. Então, tem coisa que vai coincidir sim. Mais uma vez, dá uma lida de cima e embaixo. Eu não vou ler todos aqui, porque senão a aula vai ficar 10 horas de aula. Eu lendo item por item. Isso aqui é você dar uma olhada, associar e tal, estudar com calma. Vou passar mais rápido aqui. Anotação Ctrl Alt C, hiperlink Ctrl K. Esse hiperlink aqui já vi muito ser cobrado em prova. Vale a pena dar uma anotada nele também. Próxima guia, formatar.
Limpar a formatação direta, muito interessante essa aqui. Se você aplicou uma formatação, por exemplo, vou dar um Ctrl B aqui, porque eu estou no Writer, e vou aplicar aqui um sublinhado e um itálico. Agora eu vou limpar a formatação direto, Ctrl M, limpou a formatação toda. Seria a função daquela borrachinha do Word. Menu estilos, algumas teclas de atalho aqui, pouquíssimo utilizado, pouco cobrado, mas está aqui para você conhecer e dar uma lida. Vamos passar direto nessa. Tabela, essa aqui sim, isso aqui cai muito, né? Porque a tabela é muito utilizada nas formatações. Inserir uma tabela, Ctrl F12, você insere a tabela e está aqui no menu tabela mesmo. O F2 você consegue inserir uma fórmula nessa tabela do LibreOffice Writer. Ferramentas, muito utilizada também. Essa aqui então, ortografia e gramática F7 e verificação ortográfica automática, Shift F7. É para verificar aqueles erros, aquele sublinhado em vermelho e tal. Falou F7, vai ter tudo a ver com ortografia e gramática, inclusive no Word. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Ctrl Z, vou desfazer. Vou acionar aqui F7. Olha lá, ortografia. Vou acionar agora Shift F7, dicionário. Tá vendo? Agora vamos ver lá no LibreOffice. Selecionar alguma coisa aqui. F7, ortografia. Vamos lá agora, Shift F7. O Shift F7, olha aqui, ele habilita e desabilita. Perceba que a palavra Word, ó, ela está sem nada de baixo aqui, ó. Vou acionar Shift F7. Ficou vermelho, ó, tá destacando o que está errado. Verificação ortográfica automática, Shift F7. Olha lá o vermelhinho embaixo. Então ele habilita e desabilita a verificação ortográfica automática. Agora, ortografia e gramática já é com F7 direto. F7 ele já vai te dar ali aquela tela de auxílio, sugerir alguma coisa para correção e tem várias ferramentas. Ah, eu preciso de ler isso aqui? Não custa não, viu pessoal? Não custa. Dá uma parada, dá uma olhada no que tem aqui, porque é o tipo de coisa que para aplicações de escritório que é muito cobrado. Vamos pular agora para o menu janela, pequenininho, Ctrl W, fechar a janela. Implementar também no Word. Você fecha a janela, vamos lá, Ctrl W, salvar documento. Está perguntando se eu quero salvar porque eu falei que vou fechar a janela. Qual tecla que é similar a essa aqui? Alt F4, antigona, né? Salvar documento, fecha janela, também fecha aplicativos, na verdade. Alt F4 é muito utilizado para fechar várias aplicações em sistemas operacionais de forma geral. Por último aqui o menu ajuda no LibreOffice, F1. Já foi cobrado esses íconezinhos aqui, ó. É uma boiazinha de ajuda. Quando tem uma pessoa afogando, você não joga a boia para ajudá-la? Tem a boia aqui, ó, F1. Vamos fazer uma questãozinha aqui para ver se a gente aprendeu alguma coisa, né? Assistente administrativo 2013, CEPERJ. No software, o Writer do pacote BR Office 2.4, que entenda LibreOffice também, um atalho de teclado tem por significado selecionar todo o texto no LibreOffice, o Writer ou BR Office. Qual atalho, então, seleciona todo o texto? Alt T, olha aqui, tem observação aqui na frente para a gente dar uma estudada. O Writer, Alt ativa menu. E o T, tabela. E o Ctrl F12, como a gente viu, a gente ativa a tabela também. Então, o que acontece? Sempre quando você aciona o Alt, olha aqui, Alt, ele vai ativar lá, ó, o menu. Tá vendo aqui em cima? Aí a letrinha que está grifada, se eu acionar o A aqui, vai abrir o arquivo todo. Aí tem mais letras aqui, ó, o X, por exemplo, tá aqui, ó. Olha lá, exportar. Alt, A, L, por exemplo, salvar como. Então, já foi cobrado alguns. Dá uma olhadinha o que está destacado em cada um. O editar, por exemplo, aqui, a letra E. Alt, E. Habilitou o menu editar. Então, essas teclazinhas de atalho podem ser cobradas como está aqui, ó. Alt T. No Writer, então, o Alt ativa o menu de forma geral e o T vai ativar a tabela. E o Ctrl F12, então, a gente abre uma tabela. Ctrl T, no Word, seleciona todo o texto, como já falamos. Aqui no Writer, não tá implementado. Ctrl S no Writer salva. Lá no Word, Ctrl S sublinhado. Vai marcar um sublinhado do texto. Ctrl A é o gabarito da questão. Seleciona todo o texto. Lá no Word, selecionar tudo é Ctrl T de tudo. Alt A no Writer, como a gente falou. O Alt ele vai ativar, né, o menu. E o A, arquivo. Mais uma questão. Essa questão eu vou fazer no PowerPoint, fica mais fácil. Vamos lá. Na verdade, eu nem li o enunciado, mas é só para associar aqui, ó, a coluna da esquerda com a coluna da direita.
Barra de rolagem, qual que é? Vamos lá dar uma olhada. Barra de rolagem é muito fácil, né? Tá aqui do lado, número 3. Então pode ser qualquer uma. Vamos para a próxima então. Barra de título, muito fácil. O título está aqui em cima, a gente já viu no início da aula. O título está aqui, a barra de título é o 5. Então pode ser agora só esses dois aqui, ó. Podemos eliminar esse, podemos eliminar esse. Pode ser uma dessas duas, 3 e 5 por enquanto. 3 está aqui, já fechamos aqui, ó, o 5. Está aqui e o 3, que é a barra de rolagem, barra de título. Barra de ferramentas. O que é ferramentas, pessoal? A gente sabe que aqui é a barra de menus, né? A gente já estudou isso bastante hoje. Ferramentas está aqui, ó, os botões da ferramenta. Inclusive o botão de gerar um PDF está aqui, ó, o botãozinho de gerar um PDF. Então, barra de ferramentas é 1. Aqui, ó, tá tão fácil que não tinha como errar, né? Barra de ferramentas 1 vai ser uma dessas duas ainda. Barra de status, então, vai desempatar esse negócio. Barra de status, essa barra aqui, pessoal, olha, página 1 de 1, tá aqui, ó, me dá o status do que eu tô com ele aberto aqui na frente, é o status mesmo do documento, do arquivo. Padrão, idioma, tá aqui, ó, e se eu clicar com direito, vai mostrar o status de várias coisas aqui, contador de palavras, uma série de coisas. Então a barra de status é o 4. Dessa forma, então, a gente pode eliminar essa aqui, ó, porque não é o 2. Aí ficou fácil. Número 2 agora, sobrou barra de menu, como eu falei. Menu, a gente já sabe que esse aqui é o mais fácil. Número 2. Gabarito dessa questão aqui, letra C. A nomenclatura toda da janela é importante que você conheça para a hora da prova. Vocês viram que aqui está bem simples, mas costuma cobrar algumas coisas um pouco mais complexas. O nome de um botão específico costuma cobrar, como cobrou o menu. O botão ajuda, que é esse aqui, ó. Esses botõezinhos aqui, ó. Na prova do TJ, vocês viram que cobraram vários botões aqui de formatação e edição. Então essa interação depende mais de você do que de mim para te ensinar esse tipo de coisa. É você explorar e tentar memorizar, anotar, tentar fazer mnemônica, associar o botão à função, que é uma coisa bem tranquila, para que você faça uma boa prova. Então, quero compartilhar com você essa responsabilidade, que não depende tanto do professor, você também tem que dar um gás aí. Eu vou dar uma retomada agora lá na página 163, a gente já viu essa página, vamos revisar isso aqui, que são os padrões. Até mesmo para que você não se confunda, esse padrão, eu estive olhando esse negócio mais cedo e tem escrito padrão aqui também. Não confunda, esse padrão aqui, ó, perceba que tem um retângulo grande aqui e outro aqui, ó. LibreOffice, o padrão dele é o ODF. O Microsoft Office, o padrão dele é o XML, estudamos na aula passada. Agora aqui, ó, extensão padrão. Aqui já quer dizer o seguinte, a extensão padrão nativa daquele aplicativo, quando você abre o aplicativo, não muda configuração alguma e salva ele direto, ele vai salvar com aquela extensão padronizada, mas eu posso mudar essa extensão. Basicamente, eu posso utilizar todas. Se eu estiver com o Writer aberto, eu posso salvar com o padrão, que é o ODT, mas se eu quiser salvar como DocX também, eu posso. Ah, posso? Posso. Eles conversam bem entre si, nós falamos isso na aula passada. Então, vou recapitular aqui. No Writer, a extensão padronizada, nativa lá, quando você não muda nenhuma configuração, você vai salvar a extensão ODT, vai ser aplicada. Mas você pode forçar isso aí para salvar com outra extensão, que não seja o padrão nativo dela. Mas o que a gente chama então de padrão mesmo é aquele bloco de extensões onde tem todas as extensões inseridas ali. O padrão aqui então, ODF para LibreOffice e XML para Microsoft. Planilhas eletrônicas a gente já viu na aula passada, então vamos mostrar isso aqui que eu falei. Olha aqui, eu quero salvar esse documento, eu vou aqui em Arquivo, menu Arquivo, Salvar como, Ctrl Shift S. Olha aqui a quantidade de opções de extensão que eu tenho. O padrão, olha aqui, ODF, que é o padrão geral, e tem extensão nativa, ODT. Ponto .odt, está aqui. Mas eu posso colocar, inclusive, aqui, olha, o Word 2007 até 2013, DocX está aqui na frente, XML, 97 a 2003, porque às vezes eu tenho um computadorzinho velho lá, eu quero fazer um documento aqui no meu serviço, que tem um computador novo, mas lá na minha casa, meu computador é bem humilde, e eu quero continuar meu trabalho lá. Se eu for utilizar uma versão muito nova aqui, meu computador velho não vai abrir. Mas aí você teria que instalar um complemento, na verdade. Sem complemento não abre. Então tem aqui as versões, olha. Mas perceba que não tem PDF aqui, ó. Microsoft Word 2007 até 2013. Dá uma olhada aqui, ó. Se tem PDF. RTF, que é o Rich Text. HTML. Word. Tem ODF, que é o padrão, não é PDF, tá vendo? Ah, então quer dizer que eu não posso salvar com PDF.
eu posso exportar com PDF sim, através desse botão aqui, olha aqui, exportar com PDF, ou no menu arquivo, exportar com PDF. Fácil, tá vendo? Aqui eu mudo a configuração, escolho a página que eu quero, uma série de coisas. Então perceba esse detalhe. Já no Word, eu consigo arquivo, exportar somente, XPS e PDF, que o XPF também é um padrão tipo PDF, parece o padrão PDF. E posso, ao invés de exportar aqui, salvar como. Aí já na opção, vou colocar aqui no qualquer local mesmo, não vou salvar, né? Só para mostrar. Olha aqui, eu tenho o PDF aqui, ó. Olha ele aqui, PDF, eu tenho ele aqui nesse local aqui, nome do arquivo. Então, o Word eu posso salvar em PDF nos dois. No LibreOffice Writer eu não tenho essa opção. Vamos lá para a página 355 fazer alguns exercícios agora. Eu saltei aqui uma série de exercícios do Word, mas é importantíssimo que você volte lá e faça cada um deles. São vários. A gente pulou da questão inicial lá, 26 questões aqui para trás, mas vamos fazer só as de LibreOffice Writer agora, que o Word deixei por conta suas lá. Vamos nessa questão aqui agora. No editor de texto Writer, LibreOffice/BROffice, podem se salvar arquivos de vários tipos. Qual das alternativas abaixo não faz parte dos tipos de arquivos da opção salvar como? Documento de texto ODF, entre parênteses, ODT. Aqui ele colocou o padrão e colocou a extensão. Certo, temos. Texto TXT, nós temos. Imagem JPG. Não, pessoal, não tem essa função lá não. A imagem JPG a gente não tem no LibreOffice porque é uma extensão para imagem. Microsoft Word 97 até 2003.doc. Temos, a gente viu que tem esse lá. E o Rich Text RTF, um formato rico de texto, tem também. Então, essa aqui, 27, o gabarito dela vai ser letra C. Acabou que eu pulei a 26, né? Vamos voltar na 26 aqui. Utilizando o editor de texto LibreOffice Writer, versão 5, mesma versão que eu estou utilizando. Instalação, padrão em português e sistema operacional Windows 7. A gente está utilizando o 10 aqui, mas vai funcionar da mesma forma. Como é possível mudar a orientação de página para o modelo paisagem? Observação. Nas alternativas, o símbolo setinha é utilizado para indicar uma sequência de ações. Então, basicamente, ele está perguntando como que eu mudo o estado da página ali. Retrato, paisagem, aquela coisa toda. Onde que é? Letra A, menu editar. Página, guia, orientação, não. Menu editar não é, pessoal, não é editar. Menu arquivo também não é. Menu formatar, página, guia da página. Opção, orientação, paisagem. É aqui, ó, no menu formatar página. Vamos dar uma olhada? O Writer, formatar, página. Guia, página que ele falou, né? Abriu aqui, guia, página. Retrato, paisagem, tá aqui. Aí eu falo o seguinte, e se cobrar agora onde que muda as margens, onde que muda o formato do papel, aí você tem que dar essa navegada por aqui e tentar melhorar seu conhecimento em relação à interface toda. Por isso que eu falo que eu compartilho sempre a responsabilidade com o aluno, ele também tem que dar um plus aí. Essa então é a letra C, o gabarito, 26C, 27 já fizemos, é a letra C, não tem imagem. Vamos salvar aqui, né? Vamos lá, 28. No aplicativo Writer do LibreOffice ou BROffice, por padrão, o comando imprimir pode ser acessado através do menu Arquivo, Editar, Exibir, Formatar ou Inserir. Fácil, né? Arquivo e imprimir. Essa aqui já está no arquivo. Vamos lá. Arquivo, imprimir. Qual que é a tecla de atalho famosíssima para imprimir? Ctrl P. Eu também posso imprimir diretamente pelo botão que está por aqui. Olha aqui, ó. Tem um botão, uma ferramenta aqui. Essa é bem fácil, né? 28, letra A. 29. Um aluno de mestrado está escrevendo em sua dissertação utilizando o LibreOffice. Esse aluno percebe que precisa alterar em todo o documento, com aproximadamente 300 páginas, as ocorrências das palavras política e políticas, colocando-as em fonte Arial e estilo itálico. Qual recurso o aluno deve utilizar? Essa ficou fácil, né? Acabamos de fazer um exemplo desse aqui, logo aqui em cima. Alterações, disponível em menu editar, que permite aceitar ou rejeitar as ocorrências das palavras modificadas no documento.
Isso aqui existe, pessoal, está certinho o contexto, não é o que está perguntando. Para efeito da pergunta, não é essa opção, mas essa opção existe e já foi cobrada em prova. Pode ser que na próxima prova venha mudando o contexto ali e a certa seria a letra A, porque esse aqui existe, controle de alterações. Eu já corrigi no canal, tem uma correção dessa, uma prova do INSS que foi cobrada, salvo engano, 2013, 14, não lembro o ano. INSS, eu fiz um vídeo corrigindo uma questão parecida com essa, mas estava cobrando questão de controle de alterações, onde você pode formatar um documento, passar para uma pessoa, muito comum em órgão público, porque o documento, ele, tipo memorando, alguma coisa, ele vai tramitar para várias pessoas utilizar aquilo ali, aquela minuta, e você que é detentor do documento, você pode habilitar essa função de controlar alterações, de forma que quando você receber esse documento de volta e colocar na sua máquina, você tem acesso a alterações e de quem fez essa alteração. Aí você controla, aceita ou rejeita a alteração, uma série de coisas. Não é o caso desse aqui, porque ele quer substituir uma palavra por outra. Mas esse esquema que eu falei aqui, ele existe e é bom que você saiba. Localizar disponível no menu editar, que permite localizar todas as ocorrências das palavras. Também existe, você localiza a ocorrência daquela palavra, você coloca a palavra aqui, ele vai localizá-la no texto. Todas as ocorrências idênticas ele vai localizar. Mas não é o que está perguntando também. Mas existe? Existe. Letra C. Localizar e substituir, disponível no menu editar, que permite trocar o formato usado em todas as ocorrências de uma palavra. É esse aqui, galera. Letra C, a gente fez isso, mudamos inclusive o formato da palavra. Vocês lembram que eu coloquei lá a palavra gráfico, mudei a palavra lá e tal, e localizou e mudou tudo? É possível através do localizar e substituir. Complementando aqui, localizar e substituir. Qual que é a tecla de atalho? Ctrl H no LibreOffice, Ctrl U no Word. Pessoal, vou parando hoje por aqui porque eu estou um pouco cansado já, está meio tarde já, quase meia-noite, eu tenho que editar isso aqui ainda. Mas a gente continua gravando as aulas até, a gente vai parar só quando for a última prova, que é a GTEL, não é isso? A GTEL, auxiliar de papiloscopista e tal, a gente continua gravando e vão dar um foco maior em redes, em protocolos e tal, para a GTEL semana que vem, depois dessa prova. Para você que vai fazer a prova agora no domingo, te desejo uma boa sorte, que Deus te abençoe, te ilumine, que você seja muito bem sucedido na sua prova. Se você está gostando aí, deixa seu like, se ajuda muito o canal, se inscreve também para receber as atualizações. Eu te espero na próxima videoaula, um forte abraço e até lá!